E nós começamos o Bom Dia Brasil falando de uma tragédia para o meio ambiente. O Amazon acaba de divulgar novos números do desmatamento na Amazônia. No mês de agosto, a área desmatada foi de 1.606 quilômetros quadrados. É o pior resultado para o mês em uma década. No acumulado do ano, já são mais de 7.700 quilômetros quadrados de devastação. É também o maior índice dos últimos 10 anos. Nosso repórter Fabiano Vilela acompanhou o trabalho de pesquisadores do Greenpeace, do Observatório do Clima e da Amazon Watch, que sobrevoaram duas das regiões com mais focos de queimadas e desmatamento na região. E ele flagrou diversas queimadas e observou as cicatrizes deixadas pelos incêndios. Ao longo de 4 horas, sobrevoamos o norte de Rondônia e o sul do Amazonas. A devastação atinge unidades de conservação como o Parque Nacional Mapinguari, onde só são permitidas atividades de turismo e pesquisa. E também as florestas públicas não destinadas, áreas onde o governo ainda não determinou a finalidade delas. A gente está sobrevoando uma área de desmatamento que está entre os 50 maiores identificados em 2021. É uma região com mais de 2.500 hectares. A gente vê várias árvores derrubadas e uma névoa de fumaça que encobre aqui a região provocada pelas queimadas. Lábrea, no Amazonas, é o município com mais focos de calor na Amazônia este ano. Em segundo lugar está Porto Velho, capital de Rondônia. A gente chegou até uma coordenada de foco de calor muito recente, gerada pelo INPE. E, de fato, quando a gente chega aqui bem pertinho, observamos a queimada acontecendo, muito fogo ainda aqui no meio da mata. Aqui a gente está vendo uma queimada às margens do Rio Madeira, o que é ilegal, porque se trata de uma área de preservação permanente. Também foi possível observar grandes cicatrizes de incêndio florestal. E essas áreas estão emitindo CO2, um dos principais gases que causam o efeito estufa, um dos principais agentes das mudanças climáticas globais. A destruição também avança em outras áreas protegidas de Rondônia, como na terra indígena Caripuna e no que restou da reserva extrativista Jaci-Paraná. No lugar onde só deveria ter exploração sustentável, o que mais se vê são grandes áreas de pastagem. Em maio, o governo de Rondônia aprovou uma lei que reduziu a reserva para apenas 20% do tamanho original. Para ambientalistas, a medida beneficiou grileiros, que agora podem legalizar as áreas desmatadas que passaram a ficar de fora da reserva. Depois do sobrevoo, seguimos pela estrada até o município de Candeias do Jamari, a 20 quilômetros de Porto Velho. Na região encontramos vários focos de queimada em áreas cadastradas por quem se autodeclara dono dos lotes, mesmo sem o título de terra. O cenário aqui é desolador. Centenas de árvores derrubadas e depois o fogo para terminar de destruir tudo. Esse é o processo criminoso de desmatamento utilizado por quem invade as terras ilegalmente. Nós sabemos que essas queimadas elas são ilegais, vide que existe um decreto em vigência desde o final de junho que proíbe o uso do fogo no território brasileiro, então a queimada por si só é ilegal, possivelmente o desmatamento também. Ainda não se vê a partir desse governo ações que estejam à altura de conter o crime ambiental que tem se alastrado pela floresta. Crimes e impunidade. O governo do Amazonas disse em nota que Lábrea é um dos municípios que integram ações de fiscalização e combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. O estado também afirmou que capacitou novos brigadistas e que investiu mais de R$615 mil em equipamentos para brigadas em todo o sul do Amazonas. Nós procuramos também o governo de Rondônia, o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Nacional da Amazônia. Mas até agora ninguém respondeu.